Boa noite. Iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia Encontro Marcado. Eu e o Dr. Zé Maria Filomeno, todas as terças, de 19 às 20 horas, discutindo os assuntos da semana. Como sempre, vamos iniciar pelos últimos números da pandemia, vamos tratar da vacinação, vamos também tratar da variante Delta. Vou falar um pouquinho da variante Delta. Vamos falar da doença do Bolsonaro, da internação e da alta do presidente Bolsonaro. Vamos tratar também do fundão partidário. Vamos falar que fundo partidário é esse, de quase 6 bilhões. Vamos tratar também do semipresidencialismo e outros temas. Os internautas podem ajudar aqui no programa Saúde em Dia Encontro Marcado. Podem comentar, curtir, compartilhar, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, em todas as redes que tem a chancela Bom Demais. Tudo bom, Zé Maria? Tudo bem, doutor Arruda? Boa noite aos internautas, nossos ouvintes, todos que fazem parte e assistem à Rede Bom Demais. Pronto, vamos aqui agora para os últimos números do painel do CONAS. Deixa eu ver aqui se toda a rede já está no ar, tá certo? Toda a rede, mas os últimos números do CONAS são os seguintes. Óbitos nas últimas 24 horas, deixa eu ver nas últimas 24 horas, óbitos nas últimas 24 horas foram 1.424. 1.424 no último período de 24 horas foram os óbitos pela Covid-19, elevando o total para 544.180. Número de casos confirmados, 27.592, elevando o total de casos para 19.419.437 casos. Então, Zé Maria, esses últimos números? Bem, os números estão em queda, né? Ainda altos, porque não se pode reconhecer que 1.400, 1.500 vidas é muita coisa, né? Mas estão em queda agora num ritmo ainda menor do que nós desejávamos, né? Eu já imaginava que, se nós formos comparar com o que aconteceu em outros países, né, o Brasil hoje está com mais ou menos, acho que 17 a 18% da população plenamente vacinada, ou seja, com as 2 doses, né, ou a dose única da vacina Janssen. Já está com algo em torno de 40%, um pouco mais de 40%, mais de 40% da população com pelo menos uma dose, né? Quer dizer, já é uma imunização parcial e já deveria garantir uma redução, né, no número de infectados e, consequentemente, de óbitos, né? Não é o que nós estamos observando agora, né? Outros países, quando estavam nesse patamar de vacinação, já estavam com a pandemia bem mais controlada do que nós temos hoje, né? Não sei se já não é reflexo ainda, nós vamos falar da variante né? Delta, né? Porque essa variante Delta é muito nova, muito recente, né? São poucos casos ainda no Brasil. Não se pode atribuir a esses números ainda altos a essa variante, né? Eu acredito que há outros fatores, né? As próprias cepas que circulam no Brasil, né? A partir da cepa P1 lá da Amazônia, ela tem assim ainda uma resistência muito grande. E, pois também a questão as medidas de isolamento, as medidas de restrição, elas praticamente foram suprimidas, né? Você não tem mais medidas assim efetivas, né, consistentes de isolamento, de restrição, que sirvam, né, como proteção contra a proliferação da pandemia. Lamentável. Pois é, esses são os números de hoje, números
divulgados pelo CONAS há poucos instantes, às 18 horas. E a situação é essa, a pandemia não acabou. Eu fico muito preocupado, nós estamos seguindo o mesmo roteiro fracassado do ano passado. Muitas pessoas achando que porque caiu realmente leito de ocupação de leito de UTI, ocupação de leito de enfermaria, e reduziu a média móvel, nós vamos já falar a respeito disso, de óbitos e de casos, que a pandemia acabou. Não acabou. Nós tivemos, inclusive, um aumento de número de casos confirmados em alguns locais, não generalizado no Brasil. Nós estamos observando um aumento desta cepa, a Delta, que ela nós vamos já falar um pouquinho, que ela é muito mais infectante do que a P1, do que as outras que circularam no Brasil. E nós estamos vendo um aumento da transmissão ainda abaixo de 1 em vários locais também do Brasil. Nós observamos nos Estados Unidos um aumento do número de casos em alguns estados, observamos na Europa um aumento do número de casos em alguns países, observando na Inglaterra dados também relativos a isso, e o próprio Japão, há poucas semanas, o Japão decidiu não ter público na maioria das cidades que estão realizando os Jogos Olímpicos. Inclusive, 80 e poucas pessoas já testaram positivo, pessoas que estão entre atletas e pessoas que estão trabalhando nas Olimpíadas. Nós vamos ter mais confirmação realmente de casos. Então, o que é certo é que no momento, a orientação que eu podia dar, vamos continuar alertas, vamos continuar flexibilizando só o que for realmente necessário, já flexibilizamos muito, vamos reduzir essa marcha da flexibilização. Onde eu puder influenciar, participando de algum comitê, como eu participo de alguns, comitê de enfrentamento à Covid, eu vou colocar essa posição muito claramente a respeito disso. Com relação à vacinação, doutor Zé Maria, o que nós temos que falar é o seguinte: nós estamos com 42,51% da população imunizada em primeira dose. Ou seja, em primeira dose nós chegamos aí a 90 milhões e 26.281 pelos números dos veículos de imprensa, do consórcio de veículos de imprensa. Então, vacinados no Brasil de primeira dose, 42,51%, que representa esse número de 90 milhões 26.281. Mas nós sabemos que a primeira dose não é suficiente. Inclusive, alguns estados que estão antecipando a segunda dose com receio dessa variante Delta, porque estudos comprovam que essa variante Delta, as vacinas de primeira dose não têm um grande poder. E aí os estados, e eu acho que foi correto, eles estão antecipando a segunda dose das vacinas. Se nós formos falar de pessoas realmente imunizadas com a segunda dose ou a vacina que é a dose única, nós só estamos com 16,22% da população. Então nós só temos 16,22% da população vacinada com 2 doses ou com a vacina de dose única. Então, como ficarmos tranquilos com relação à pandemia? Nós tivemos agora 1.400 óbitos, 1.400 óbitos confirmados. Então, não podemos. Então, esse alerta é um alerta que deve realmente ser dado. Se países flexibilizaram já com mais de 50% de segunda dose, 60% de segunda dose, como o Brasil achar que já está em condição de liberar praticamente tudo com 16,22% da população vacinada? Estamos longe de vacinar a população em 2 doses, doutor Zé Maria. Mas se você considerar, é incrível como a pandemia está resistente no Brasil. Esse mesmo estágio que nós estamos hoje, de 17% da população com as 2 doses e 42% com a primeira, nesses países que chegaram a esse estágio, conseguiram reduzir muito mais do que nós conseguimos agora. Os próprios Estados Unidos, Inglaterra e outros países europeus, né? É impressionante a resistência, né? É lamentável, né? Agora, o que há de diferente? Eu acho que é o comportamento da população, né? Esses outros países mantiveram, mesmo que
não oficialmente, não de forma obrigatória pelo poder público, mas a população, né, manteve cuidados, né, muito mais rigorosos, né, muito mais disciplinados do que nós estamos mantendo, né? Como você bem disse, o sentimento de muitos é de que a pandemia acabou, voltou ao normal. Então, voltou à vida normal, viagens normais, turismo, saídas, uso de máscara. Eu já tenho visto muita gente já sem usar máscara, e mesmo assim a máscara por si só não é uma proteção tão eficiente, né, se não for acompanhada de outras medidas, né, como o isolamento, como a higienização. Então, é lamentável, né, o que está acontecendo no Brasil. Porque, se você for... é 17% da população. Mas, se você for considerar só a população acima de 18 anos, né, eu acho que esses 17 representam talvez 30, o dobro, 35 talvez, né, ou 30%. Né? Então, e se considerar que a população abaixo de 18 anos tem uma incidência muito pequena, né, pelo menos isso os números, né, atestam, né, nós já estamos num estágio assim, lógico, muito, muito longe ainda do objetivo, mas um estágio que já deveríamos, né, ter nos assegurado números melhores, né, e não é o que está acontecendo. É exatamente isso. Vamos falar um pouquinho mais, Zé Maria, da variante, né? Então, são 100 casos da variante Delta registrada no Brasil. 5 desses casos evoluíram para casos graves e vieram a óbito, tá certo? Então já foram identificados no Brasil 110, vou falar aqui o número real, 110 casos da variante Delta do novo coronavírus. Desses, 5 evoluíram para quadro grave, vieram a falecer, tá certo? Então, antigamente ela era conhecida como variante indiana, passou para a variante Delta, né? Tá certo? E ela possui uma taxa de infecção maior do que a P1, muito maior do que o coronavírus original. Ninguém fala mais nem no coronavírus original. São 83 casos só no Rio de Janeiro, 13 no Paraná, tá certo? 6 naquele navio que o Maranhão fez um bloqueio que foi efetivo. Tem em Minas Gerais um caso, 2 em Goiás, 3 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Então, isso dia a dia está aumentando. Tá dia a dia. Se nós estamos conseguindo detectar essa cepa, é porque ela está acontecendo em muito maior escala. Porque nós sabemos que uma das dificuldades do Brasil é exatamente fazer os testes para a doença. Esses testes não são realizados. Então, aí vai esse dado novo em termos de variante que deve ser colocado dentro dos comitês de enfrentamento à Covid. Vamos esperar, o governador deve estar reunindo sexta-feira, porque o decreto ele vigora até agora esse final de semana, ele deve reunir e decidir se vai flexibilizar. Eu, se fosse governador, inclusive, ficava na mesma coisa. A Unimed emitiu uma nota, um alerta, né, chamando a atenção que essa variante Delta, ela tem ela é pouco sintomática. Ela não apresenta sintomas assim tão marcantes, né, como as outras variantes. Mas mesmo assim, ela é tão ou mais gravosa. Então, muitas pessoas podem estar contaminadas e não perceberem, porque ela praticamente não causa febre, ela não causa tosse, né? Mas ela não causa aquele sintoma de perda de apetite, perda de olfato, mas ela provoca pneumonia. Então as pessoas têm que ficar muito alertas, porque você pode achar que não parece ser Covid, pode ser só uma gripezinha, pode ser só um mal-estar, pode ser só um cansaço, né? E na realidade você está com Covid e os seus pulmões podem estar comprometidos, né? Importante, Zé Maria, você falar isso aí, essa nota da Unimed, e é uma nota que vários cientistas
e várias entidades também têm colocado, porque cada variante tem uma linha diferente, cada variante leva um tipo de sintoma a mais do que outros. Então, existe a variante que leva logo o paciente para o hospital, porque dá muita febre, dá muita dor. Tem a variante que diminui o olfato, o paladar e tem dor no corpo. E tem variante que, assim, ela é mais arrastada. E aí é que reside o perigo, porque a pessoa pode ter um sintoma mais leve e aí vai visitar o pai, vai visitar o avô, vai visitar alguém, vai aglomerar e vai transmitir. E nós sabemos que essa doença ela evolui diferentemente dependendo de cada organismo. Você tem amigo que é um cara forte, resistente, com 50 e poucos anos, adquire o coronavírus e vai parar no hospital, vai para a UTI e acaba vindo a falecer. E outro que não tem todo esse conceito de saúde, vem e sai tranquilo, não vai nem para o hospital. Eu vou ler aqui um trecho aqui da nota, só para ilustrar. Ótimo. É mais virulento, né, a cepa, e com maior taxa de mortalidade, com evidência mais rápida para chegar a extremos, às vezes sem sintomas. Afeta diretamente os pulmões, o que significa que nas janelas os períodos de tempo são mais curtos. Muitos pacientes não têm febre nem dor, mas que relatam pneumonia torácica leve em suas radiografias. Então é muito perigoso essa cepa nova, ela engana, né? Engana mais o organismo. Foi excelente você ter lido essa nota, que é de uma operadora de plano de saúde, que tem feito um bom trabalho, né? A sua diretoria, principalmente o doutor Elias Leite, tem feito um bom trabalho, transparente, divulgando diariamente vídeos, mostrando desde o ano passado a evolução da doença. E se a Unimed está lançando isso, é porque tem realmente respaldo, né, de outras Unimedes, de infectologistas, de trabalhos que já estão sendo publicados. Então, ele falou de janela. O que seria essa janela? É o tempo, porque nós tínhamos a doença como aquilo ali. O paciente adoece, aí fica 10 dias arrastando, se complicar a partir do 10º dia, e aí depois se complicar a partir do 10º dia pode ir para o hospital, depois começa a ter falta de ar e tal. Aí nós já vimos que as variantes modificaram. O que está acontecendo? Essa janela é mais curta. Você começou com sintomas leves, não deu valor nenhum. No outro dia você já pode estar com o começo de uma pneumonia. Então vai ser necessário que esse paciente vá fazer uma avaliação no hospital. Então, a nossa orientação para quem está assistindo o programa, teve sintoma gripal nesse momento atual, mesmo que ele seja leve, procure um esclarecimento com o seu médico ou ir no hospital para esclarecer essa orientação. Não, só vá quando tiver cansaço, isso já caiu desde o ano passado, não vale mais. E essa agora é que não vale mesmo. Agora é que não vale mesmo. Então, essa orientação do Dr. Zé Maria foi muito importante. Vamos postar depois do nosso programa também essa nota nas nossas redes sociais. Com relação à vacina também, tem uma outra novidade, que um lote inicial de 1,1 milhão de doses da Sputnik deve desembarcar essa semana agora no Nordeste. O primeiro vai ser em Pernambuco, sendo distribuído em seguida pelos demais, vai desembarcar em Pernambuco e vai ser distribuído para todos os estados. Claro que aí uma quantidade pequena, 1,1 milhão para distribuir para os estados do Nordeste, não vai dar muita coisa, mas já ajuda, já tem a Coronavac, que vai aumentar bastante agora com esse IFA que chegou semana passada, então agora deve estar sendo distribuída a quantidade maior. A Janssen tem também aumentado, a Pfizer é que está aumentando mais o envio de vacinas para o Brasil, então a tendência é que a vacinação realmente fique mais acelerada. E a orientação que, pelo menos aqui no Ceará e algumas prefeituras, é que você fez o cadastro dentro daquelas datas previstas para vacinação, você pode ir procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja naquele dia X marcado. Então, já existe orientação também, né? E quem não tomou segunda dose, procure também, se por um motivo ou outro não tomou, procura uma unidade que está vacinando e ver se toma também a agora muita dose. Gente vai aumentar muito, né, o abastecimento, o suprimento de vacinas a partir agora
nesses últimos dias de julho e durante o mês de agosto, a Pfizer também está programando entregar 1 milhão de doses por dia ao Brasil, né, a partir de agosto, né, que isso vai ser muito bom. Agora, muita gente, tem muita desinformação, eu não chamo nem de fake news, porque fake news para mim é quando existe uma má fé, né, tem uma má fé. Desinformação são informações desencontradas, a pessoa ouviu cantar o galo, não sabe aonde, e acaba espalhando. Sobre a terceira dose, já muita gente acha, porque vai ter a terceira dose em janeiro, que a AstraZeneca já está testando a terceira dose, que São Paulo já está programando a terceira dose. Olha, não existe nada de terceira dose ainda, nada. Tudo é especulação, tudo são estudos, tudo são ainda numa fase muito embrionária, né? Então o esforço hoje é para dar a primeira e a segunda dose à população. Uhum. Eu acho que não tem governo, não tem ninguém, quer dizer, estou falando em termos de Brasil, né? Ninguém está planejando a terceira dose ainda, tá certo? O governo de São Paulo falou alguma coisa nesse sentido, mas não existe ainda estudo, porque você só pode dar a terceira dose mediante testes que demonstrem a eficácia, né, da terceira dose e que a terceira dose não venha a provocar nenhum efeito colateral, né? Então, essa conversa de terceira dose não se sabe ainda. É possível, é provável que com a evolução da pandemia, com as mutações que são constantes, que os laboratórios passem a atualizar as vacinas e entre no ritmo aí de se aplicar a terceira dose. Se vai ser anual também ninguém sabe, muito menos isso. Se vai ser se a vacina contra a Covid vai ser uma vacina anual ou a cada 2 anos, não se sabe nada disso, né? Então, terceira dose, muito cuidado ainda quando tem gente já querendo viajar para tomar terceira dose. E isso é pior do que automedicação. É verdade. Tentar fazer isso. O que existe é o seguinte: o estado de São Paulo divulgou a notícia que a partir de janeiro iria iniciar a terceira dose. Foi uma precipitação, não terminou nem a vacina agora. Como é que vai falar em terceira? É provável? Sim, é provável. Eu até tenho dito aqui no nosso programa, Zé Maria, que eu acredito que a Butanvac vai ser a vacina da terceira dose. A Butanvac, que está sendo agora testada pelo próprio Butantan, que é uma vacina realmente brasileira, tá certo? Que é fácil de produzir, na mesma plataforma da vacina da gripe, que o Butantan tem muita experiência. Essa vacina provavelmente vai ser uma vacina anual. Agora, não existe ainda essa definição. Não existe a definição. Por que isso é provável? Porque com essas cepas que estão surgindo, essa vacina necessariamente ela vai ter que ser atualizada em algum momento. Ela vai ter que ser atualizada. A vacina inicial, a vacina mãe, essa vacina vai aos poucos, à medida que essas cepas vão surgindo, ela vai perdendo, mesmo que lentamente, um pouco da sua eficácia. Então ela vai ter que ser atualizada, mas discutir terceira dose agora é um desserviço. O que nós temos que fazer é incentivar que as vacinas sejam tomadas em primeira e segunda dose. Outra notícia da vacina, que é de agora à tarde, das 17h10, é que o Ministério Público deu 72 horas para o Ministério da Saúde informar por que o Nordeste recebeu uma quantidade menor de vacinas do que o Sul e Sudeste. Esse prazo foi determinado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Essa notícia é manchete dos grandes jornais de circulação. Exatamente, os Ministérios Públicos do Estado do Ceará, Federal e do Trabalho deram 72 horas para o Ministério se explicar por que os estados do Nordeste receberam menos doses de vacina contra a Covid-19 do que as regiões Sul e Sudeste, considerando a sua população. Foi feito esse cálculo e ficou evidente que os estados do Nordeste receberam uma quantidade menor. Esse prazo começou a contar a partir de hoje, terça-feira. O ofício foi enviado por e-mail também para outras instituições federais, né? Então, isso o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional à Saúde, que é o COSAúde, Enes Romero, explicou que no Sul e Sudeste
os estados receberam mais de 80% do quantitativo de vacinas proporcional à população. E no Nordeste, esse percentual cai para 70%. No Ceará, caiu mais ainda. No Ceará foi 61,59%. Ou seja, o estado é o 23º do Brasil no recebimento de doses proporcionalmente à população. Tá certo? E isso vai ficar... Zé Maria, e esse assunto? Zé Maria, eu acho que você desligou o microfone. E desculpe. A única exceção que eu tinha conhecimento, assim, que eu recordo, era no início da vacinação, o estado do Amazonas recebeu um quantitativo maior, porque eles estavam no auge daquele surto, né, em Manaus. Então, tinha essa urgência assim, maior de iniciar a imunização, né? Outros casos eu não sei, quer dizer, eu posso imaginar, por exemplo, a questão da Pfizer, da vacina da Pfizer, que tem uma limitação, porque requer um acondicionamento especial, com temperatura muito baixa, de abaixo de menos de 70 graus. Então, nem todas as localidades, por uma questão de logística, tem condição de receber a Pfizer, né, e preservar a vacina até ela ser ministrada, né? Talvez alguma... Mas isso tinha que ter sido compensado, né? Se por uma determinada razão, a logística, questão de temperatura, de estrutura para manusear a vacina, a Pfizer não tem condição de receber a Pfizer, que compensasse, recebesse uma quantidade maior de outra vacina, né? Agora, de 80% para 60% é uma diferença muito alta, né? E os dados, Zé Maria, o levantamento foi feito utilizando informações do próprio Ministério da Saúde e do consórcio de veículo de imprensa, que organiza esses dados da Secretaria. Os números coletados até ontem, segunda-feira, que determinaram essa ação. O Ceará recebeu 5.558.668 doses via esse programa de imunização, quando deveria ter recebido muito mais. Eu acho que isso é importante, que se fique atento, tá certo? Pode ser um erro, né, no encaminhar, porque não existe justificativa. Não tem, você lembrou bem, só Manaus, naquele período realmente crítico, recebeu um quantitativo a mais. Os outros, esse quantitativo é proporcional à sua população. Não tem por que um estado do Sul receber um quantitativo a mais do que o do Nordeste. Só fazendo assim um exercício de imaginação, né? Eu só posso ver uma outra justificativa. É que eles estão considerando só a população acima de 18 anos para fazer essa divisão. E esses estados têm proporcionalmente uma população acima de 18 anos maior do que nós. Não sei. Pode ser essa justificativa. Mas eu acho que não é feito esse corte não, viu, Zé Maria? É população mesmo, população total. Mas vamos ficar atentos, na próxima semana nós esclarecemos, que essa notícia agora nós estamos dando provavelmente até em primeira mão, tá certo? Porque agora está sendo capa e manchete dos jornais de grande circulação. Saiu agora, pouco antes das 6 horas da tarde. A outra justificativa, fazendo uma elucubração mental aqui, é que como os Estados Nordeste adquiriram, o consórcio Nordeste adquiriram aquelas 36 milhões de doses diretamente da Sputnik, se eles estão mandando mais para outros estados para compensar o fato do nordestinos terem adquirido essas vacinas, não sei. Mas também acho que não, porque essas vacinas chegaram ainda, né? Pois não chegaram. Não tinha sentido isso. Não tinha sentido. Bom, vamos mudar, porque tem muito tema ainda. Vamos sair um pouquinho da Covid, mas vamos continuar falando de doença, né? O presidente Bolsonaro teve alta do hospital. Ele ficou internado 4 dias por conta de uma obstrução intestinal. E no programa passado, eu acho que ninguém falou a respeito disso, que ele internou depois. Ele internou depois, né? Eu participei de outros programas falando desse caso, né? Porque eu, como sou oncologista e sou cirurgião dessa área, eu, na minha vida profissional, tive a oportunidade de ter vários pacientes que tiveram obstrução intestinal. A obstrução intestinal,
ele é um sintoma de algum problema. Ele pode ter uma obstrução por um tumor. No caso dos meus pacientes, grande parte era por tumor. E normalmente até por câncer de intestino. Aquele câncer crescia silenciosamente e ele obstruía o intestino e o paciente ficava, então, ou obstruído totalmente ou com semi-obstruído. E o tratamento era sempre cirúrgico. Você tirar o segmento afetado e fazer uma anastomose, quer dizer, fazer uma nova linha de projetar o conteúdo de fezes e de gases do intestino. Você ia fazer uma nova via, tá certo? No caso do paciente Bolsonaro, pelo que tudo indica, a obstrução dele é uma obstrução por brida, uma obstrução por aderências, devido às cirurgias que ele fez, que é uma coisa comum em quem faz muita cirurgia abdominal. Agora, normalmente esses casos, eles podem melhorar com tratamento clínico, mas eles não vão dispensar, eles não dispensam a cirurgia. Esse caso Bolsonaro, ele saiu porque ele teve uma recuperação com a dieta zero, com o uso da sonda, com o tratamento que foi feito no hospital, mas ele não está curado dessa aderência. Essa aderência, ela não cura espontaneamente. Cura, muitas vezes, espontaneamente, quando a obstrução é por causa de alguma hérnia. Uma hérnia que temporariamente encarcerou e depois ela voltou e ela desencarcerou e o trânsito voltou ao normal, ou ela torceu por cima mesmo, a alça intestinal, deu o que a gente chama de nó nas tripas, esse nó se desfez. Quando a obstrução é por vermes, era muito comum aqui no Nordeste, você tem crianças, obstrução intestinal por bolo de ascaris. Era muito comum, eu peguei muito na faculdade para crianças com obstrução intestinal ou semi-obstrução intestinal e era um bolo de ascaris. Você fazia o tratamento com medicamento, matava aqueles vermes, os vermes saíam, né? E você desobstruía, não precisava operar. Agora, se é uma aderência, se é um tumor, se é realmente um volvo, né? Se é um problema mais sério, você pode aliviar temporariamente, mas ele vai obstruir de novo. Ele vai obstruir de novo, tá certo? Porque a prova, ele não estava com obstrução total, ele estava com obstrução parcial. Então, esse caso do presidente, vamos acompanhar, tá certo? Vamos acompanhar. Foi feito esse tratamento, muito provavelmente não era o momento de fazer essa intervenção, mas o paciente ele tem várias hérnias, ele já colocou tela para tratar essas hérnias incisionais, que são as hérnias que surgem na cicatriz da cirurgia, é uma hérnia consequência da cirurgia, e aderência porque ele teve uma cirurgia, que foi cirurgia contaminada, quando ele teve perfuração do intestino, e que teve infecção posteriormente. Isso é muito comum dar aderências. A alça cola uma na outra, dobra, e ali fica como se fosse uma cicatriz, um bolo, e que ele não se desfaz, só se desfaz se você fizer cirurgicamente. Mas ele saiu, vamos aguardar. Agora, doutor Arruda, assim, o que assim, é talvez de interesse assim, público, né? Nós estamos tratando do presidente da República, né? A saúde do presidente da República é uma questão que afeta, né? Pode afetar o desempenho do presidente, as suas atividades, e isso, né, em agravando-se, né? Nós vivemos no regime presidencialista, né? Isso tem consequências, né? Agora, o que eu ouvi também de outros médicos, cirurgiões, que também não conhecem o caso, né? Que não conhecem o prontuário, não estão acompanhando, é que foi realmente, que o caso realmente é de indicação cirúrgica, mas que talvez o médico que o acompanha, que eu acho que o chefe é quem está à frente do tratamento dele, Antônio Macedo, né, se não me engano. Antônio Macedo, sim. Antônio Macedo. Cirurgião gastroenterológico. Achou por cautela, como houve uma evolução através do tratamento convencional, achou não mexer agora, porque é alguém que nos últimos 2 anos e meio submeteu a 6 ou 7 cirurgias no aparelho digestivo, né? Desde a facada, né? E eu mesmo, como leigo, olha, quanto mais você mexer, pode ser que, né, tenha alguma intercorrência, alguma complicação, né? Mas todos têm dito isso, né? O seu diagnóstico é exatamente o majoritário, que ele não escapa de, mais cedo ou mais tarde, né, ter que se submeter à cirurgia.
Aí vamos aguardar a evolução, mas, na minha opinião, ele vai submeter a cirurgia e não vai demorar muito, porque um quadro de semi-obstrução sempre evolui para uma obstrução total. O Bolsonaro não é uma pessoa que siga aquela orientação médica rigorosa, ele não vai fazer uma dieta rigorosa, ele não vai ficar tomando a sua papinha todo dia, não vai ficar tomando uma dieta líquida ou pastosa, não vai, né? E essa alimentação vai ocasionar a mesma coisa, semi-obstrução, vai ali acumulando aqueles resíduos. Essa obstrução não foi uma informação que não foi dito para ninguém e nem para a imprensa, o nível dessa obstrução, porque dependendo do nível dessa obstrução, você tem uma preocupação maior ou menor. Provavelmente essa obstrução tenha sido no intestino delgado, porque se ele usou essa sonda e veio com fezes, como a imprensa colocou, então provavelmente uma obstrução ela um pouco mais alta, e não uma obstrução de sigmoide, no final do intestino grosso, né? Que aí seria uma outra coisa, precisar fazer uma colostomia, um outro tratamento nessa área. Mas vamos aguardar. Temos aqui ainda muitos assuntos, vamos ver se vamos lá, vamos adiantando. Pinga fogo agora. Bom, Zé Maria, continua as denúncias da compra de vacinas e outras irregularidades do Ministério da Saúde. Apareceu também, da semana passada para cá, aquele vídeo, né? O Pazuello sempre metido em alguma coisa, um vídeo do Pazuello informando que estava ali fechando, né, com um intermediário a compra da Coronavac e tinha lá já um documento e que depois ia se transformar num contrato. E aí aparece ele que diz que nunca conversou com o empresário, nunca conversou com pessoas que vendiam vacina, isso sempre é outro setor, e isso não realmente ficou caracterizado que não é bem assim, porque eu não sei como é que o ministro, como é que o secretário, num momento desse, ele não orienta o secretário executivo. Secretário executivo, Zé Maria, eu fui secretário executivo da Saúde do Estado. Eu não tenho autoridade de fazer mais do que o que o secretário mandava. Eu fui secretário executivo do João Ananias. O João Ananias era o secretário, eu não podia passar por cima dele. Eu chegar para o secretário, qual é a orientação aqui, como secretário executivo? Arruda, vamos fazer isso aqui, tal, o governador, tal, pronto, eu vou tocar. Eu vou executar. Mas não posso fazer isso, está recebendo todo mundo sem comunicar o secretário e sem que o secretário dê uma orientação com relação ao que eu devo fazer. Mas, Maria, esse caso do Pazuello, Ministério da Saúde. Em relação a esse episódio, que causou muita polêmica, muita exploração desse vídeo, né, que são poucos minutos, acho que 2 minutos no máximo, né, do ex-ministro Pazuello recebendo e cumprimentando, e os vendedores de vacina, né, um grupo lá que estava oferecendo vacina. Eu acho isso explorado de uma forma assim excessiva, né? Eu acho que muito mais pelo fato dele ter declarado na CPI que não negociou vacinas, né, do que pelo que a imagem traz, porque não foi formalizado contrato, muito longe disso, nem o time não prosperou, não avançou, né, essa negociação. Parece que foi um grupo lá que foi ao Ministério, foram recebidos e ofereceram vacinas da Coronavac diretamente do laboratório, mas não prosperou nada. Então, é muito mais a questão da contradição dele ter dito que não negociava vacinas, que não tratava diretamente, né? Porque eu vou dizer uma coisa, se fosse ministro da Saúde, né, no período da pandemia, eu colocava uma faixa assim, estou falando no sentido assim, mais figurado, uma faixa na porta do ministério: compro vacinas, pago à vista. Onde tivesse vacina no mundo, eu teria feito um comitê especial só para buscar prospectar, né, nos laboratórios. Eu tinha me antecipado. O certo não era o Ministério da Saúde ficar esperando receber proposta de vacina, não. Ele tinha que ter se antecipado. Tinha que ter ido da Pfizer. Não esperar da Pfizer vir ao governo. Olha, vocês estão fazendo vacina, nós queremos acompanhar, né? Nós nos colocamos à disposição para testar e queremos ter prioridade na compra.
se os testes foram bem-sucedidos. Na AstraZeneca, a mesma coisa. Na Covaxin, a mesma coisa. Em todas. O governo tinha que ter se antecipado. Quem aparecesse com vacina para vender, ele tinha que pelo menos ouvir, né? Verificava logo que tratava-se não tinha fundamento, era golpe, descartava, mas tem que ouvir. Então o problema é esse, né? São as contradições. Ele ter primeiro dito que não tratava e aparecido recebendo supostos representantes. E eu acho que não prosperou, porque também depois de poucos dias ele deixou o ministério, né? Depois de poucos dias ele deixou o ministério. Não, mas aí o ministério é o ministério, né? O ministério não é a pessoa do ministro, né? Mas tinha muita coisa ali que estava na mão dos dois, quando os dois saíram, levaram junto, não deixaram... Agora, o que está pesando mais, além da questão das vacinas, que estão sendo investigadas, está sendo investigada a questão do envolvimento do deputado Ricardo Barros, né, como tráfico de influência em relação a Covaxin, aquela casa lá do Meneghetti também, aquele outro caso muito escabroso, né, está sendo investigado, carece de acariações, né. Agora, o que surgiu de concreto mesmo, né, de dinheiro realmente já perdido, dinheiro já desviado, é uma denúncia de uma empresa de logística que fazia transporte de vacina, de medicamentos, né? E que parece que houve superfaturamento, acho que na ordem de 70 milhões, né? Já tem acusação suspeita que tinha até um mensalinho, né? De propina, parte da propina era repartida com alguns servidores do Ministério da Saúde, até esse Roberto Dias está envolvido. Aí sim, aí são situações concretas em que houve realmente já a efetivação da corrupção e do desvio. Esse tem que ser investigado a fundo. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí, tem que muito ir a fundo. E outra coisa, nos outros insumos, aí é VTC-Log. VTC-Log, né? É VTC-Log que tem tudo isso. Os técnicos do Ministério, que são muito responsáveis, né, a grande maioria, orientando que não podia pagar mais de 1 milhão naquele contrato. E a empresa pedindo 40 e tantos, no fim, o Roberto Dias acordou por 18. E aí, isso aí tem uma enrolada grande, sem dúvida, procurando, vai se encontrar muita coisa dessa VTC-Log. A VTC-Log está envolvida aí numa série de coisas. Como também já tem outras denúncias, e aí isso tem que ser apurado também com relação à compra de outros insumos. Com relação à compra de máscaras, né? Não sei se foi luvas ou foi máscara, né? Tá. Pois é, tem tudo isso. Bom, vamos falar agora do fundo partidário, né? Tá certo? Tem o fundo partidário que nós colocamos aqui. Foi votado na semana passada, né? A LDO de 2022, com uma quantia correspondente ao triplo do montante definido de fundo eleitoral de 2018, ou seja, 5,7 bilhões. Então, Zé Maria, esses 5,7 bilhões. Olha, a leitura que eu faço disso é o seguinte, né? É que isso não foi uma jabuticaba que colocaram lá de última hora e passou desapercebido, não. Ninguém botou uma jabuticaba de 5,7 bilhões. Esse valor foi acrescido, essa emenda foi incluída na LDO por acordo, né, entre o Centrão, entre o governo, né? É de interesse de todos, embora a oposição, PT, PDT, os partidos de oposição tenham votado contra, né, mas eles votaram contra o pacote inteiro, né, a LDO inteira, né? Mas é um tema que é de interesse de todos, né? A maioria dos partidos, com raras exceções, né, defendem o auxílio, defendem o fundo eleitoral, porque todos se beneficiam dele. Agora, o que parece é o seguinte, a repercussão foi tão negativa na imprensa, né, que aí o presidente chegou e disse, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero, eu vou vetar, eu sou contra. Mas ele disse que, ele não disse claramente que ia vetar no primeiro momento, né, eu vou ajeitar isso aí, não vai ficar esse valor, é muito dinheiro, né?
E aí causou uma resignação do deputado Marcelo Ramos, que foi quem presidiu essa sessão do Congresso. Ele é o vice-presidente da Câmara, a sessão da Câmara, aliás, né? E é da base aliada do presidente Bolsonaro, embora ele se diga independente, mas ele é da base, é do PL, que é um dos partidos mais fiéis ao Bolsonaro, que o Bolsonaro pegou e jogou a culpa lá em cima dele, né? Quer dizer, utilizou ele aí como boi de piranha, como se chama popularmente. Não, isso daí foi o deputado Marcelo Ramos, que não quis votar um destaque, né? Nós éramos a favor de um destaque para poder excluir esse valor, e ele aí causou uma resignação aí grande do deputado, que inclusive está ameaçando até, se vier a assumir excepcional, temporariamente aí a presença da Câmara, né? Deu aí a entender, pode até abrir um processo de impeachment, né? Quer dizer, o presidente podia muito bem ter tentado contornar essa situação, que realmente é um absurdo, esse fundo. Eu já sou contra o fundo eleitoral por qualquer valor. Agora, triplicar o valor, né, em pleno momento de dificuldade fiscal que o país passa, com tantas demandas, com tantas carências, né, você gastar 6 bilhões nas eleições é realmente um assinte, né? Agora, ele poderia muito bem, olha, existe realmente aquela desculpa de que tinha que aprovar a LDO de qualquer maneira, mas que agora vai tentar, vai vetar parcialmente, tentar reduzir o valor, né, do que jogar nas costas do deputado, que criou um problema para ele, né? Porque legalmente e regimentalmente é possível. Eu não acredito que isso ocorra, né? Mas é possível. Se na ausência do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que o vice-presidente no exercício pode abrir um processo de impeachment. Então eu concordo exatamente. Isso aí não existe segredo. Isso foi acordado, foi acordado com todo mundo, ficou acordado isso aí. Tanto que os partidos que pediram destaque foram aqueles partidos menores. 3 partidos, Cidadania, isso. Novo. Por que os outros partidos não pediram destaque? Nem o partido do Centrão pediu destaque. Ninguém pediu destaque. O filho do Bolsonaro não pediu destaque. O outro filho não pediu. A PSL não pediu. Eles não pediram destaque nenhum. Então, colocar no nome do deputado que estava presidindo a sessão realmente não é justo. Porque não foi isso. Porque onde existiu essa discussão? Por que esses partidos não engrossaram os outros menores, que entraram até agora na justiça também, estão no Supremo pedindo para que a votação não seja reconhecida? Então não deve dar em nada, porque não vejo que tenha existido ilegalidade na sessão, né? Foi lá, os partidos pequenos pediram, aqueles partidos pequenos, a maioria não pediu destaque e não foi destacado. Foi para o Senado nem viu, entrou numa porta, saiu pela outra, o Senado também aprovou, tá certo? E aí depois é isso, a repercussão. Agora, o que é que nós sabemos disso? Vai ser feito um acordo aí para 4 bilhões, vai ser feito um acordo para 4 e tantos bilhões, tá? Pode não sair os 5,7 bilhões, mas vai sair muito mais. Na outra vez, que subiu para 2 bilhões, já era uma coisa extraordinária na outra eleição, também ia vetar. Olha, esse fundo começou com 800 milhões, começou com 800 milhões. Uhum. Já está em quase 6, né? Então exatamente. Pois é. Vai ser isso. Eu consegui reduzir ainda quase 2 bilhões, ainda consegui economizar quase 2 milhões. Vai ser isso. Vai ser isso desse jeito, mas vai ser, sem dúvida, ele vai passar um valor a desculpa alto, é que esse acréscimo, ele vai sair de 25% das emendas. Olha, mas só que das emendas parlamentares. Só que as emendas parlamentares, elas iam para obras, para construir estrada, para construir hospital, para construir escola, para... essa desculpa também é desculpa. Aí entra agora, aí na outra vez já tira, a emenda volta para a emenda, já tem agora toda essa discussão com relação a essas emendas secretas, mais de 11 bilhões na mão do Lira, saiu essa matéria hoje, que o Lira vai comandar mais de 11 bilhões dessas emendas secretas. Mas tem um último tema, Zé Maria, rapidamente aí, que é a proposta do semipresidencialismo. Que história é essa de semipresidencialismo num ano que antecede a eleição? Aí vão falar em semipresidencialismo, em parlamentarismo. O que é isso, Zé Maria?
Olha, é aquela questão da instabilidade do Brasil, né? Olha, você não muda um sistema de governo, que é um pilar, né, da República, é o sistema de governo. Você não muda o sistema de governo como você faz uma emenda constitucional qualquer para... como fosse uma matéria corriqueira que o Congresso delibera. Você só pode mudar um sistema de governo mediante um debate amplo, né? E mediante a submissão da matéria a um plebiscito popular. Claro, como aconteceu em 93, né? Que teve lá aquele plebiscito sobre o sistema de governo, né? A forma de governo e o sistema de governo, né? Então, querem debater o assunto, colocar na pauta a possibilidade do Brasil evoluir no sistema de governo. Isso aí é um assunto para começar a debater na sociedade, para depois, né, esse debate ir para o parlamento e ser submetido a uma consulta popular, né, para ser implementado daqui a 4, 5 anos. Né? Então, totalmente sem sentido. Não acredito que isso vai prosperar, não. Eu também não acredito, não. Isso aí é mais para encher linguiça e dar manchete. Até porque, mas olha só... Mas é claro, né, Zé Maria, né, que esse pessoal do Centrão gostaria de ter um... Mas querem ter o poder, né? Eu sou contra parlamentarismo no Brasil, o semipresidencialismo, que é uma forma de parlamentarismo, porque o nosso Congresso, lamentavelmente, não tem credibilidade para poder, além dos encargos que ele já tem, que é elaborar as leis e fiscalizar, e ainda ser executivo. Eu sou contra. Você tinha que mudar muita coisa, né? Só pode ter país que tem parlamentarismo. Quando o eleitor vota, ele vota num deputado de um partido, já sabendo que o programa daquele partido é que vai governar o Brasil. O Brasil não tem partidos fortes, tirando 2 ou 3, não tem partidos nem fortes, nem partidos com identidade, né? Tirando aí o PT e um ou outro mais, né, você não tem partidos no Brasil. Então você precisaria antes fortalecer os partidos, mudar a forma, a representatividade, né? Você não pode ter estados, um estado como o Amapá, que tem 500 mil habitantes, ter 8 deputados, enquanto tem estados com 3 milhões de habitantes, como o Sergipe e Alagoas, que tem os mesmos 8 deputados. Né? Tem uma desproporção muito grande, né? Todo parlamentarismo tem que ter uma proporção direta, porque a votação, o resultado da eleição tem que refletir a maioria da população. Exatamente na hora. Obrigado a todos, obrigado Zé Maria, obrigado a todos os internautas que acompanharam o programa. Dizer que daqui a pouco o programa vai estar gravado em todas as redes sociais. Quem entrou no começo, não ficou até o fim, quem entrou no meio, pode assistir o programa novamente, quantas vezes queira, e nós vamos também colocar o programa dentro das nossas páginas. Podem procurar no meu YouTube, Arruda Bastos, youtube.com/Arruda Bastos, Facebook também, e o programa está lá gravado. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado com mais a todos. Saúde até em Dia, encontro marcado. Tchau, tchau.